Olá! No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre uma das questões centrais quando falamos em dependência química. Diz respeito aos fatores de risco e proteção que predispõem o indivíduo em maior ou menor condição para desenvolver o problema com drogas. É nesse ponto que a dependência química vai começar a se diferenciar de pessoa para pessoa. Lembram? Já falei em outros vídeos que apesar de existir apenas uma única síndrome da dependência química, existem inúmeros dependentes químicos. E por que eu digo isso? Porque cada indivíduo irá apresentar condições bastante específicas dentro deste contexto amplo da síndrome. E duas questões primordiais para essas especificidades estão relacionadas exatamente aos fatores de risco e de proteção, que são diferentes para cada indivíduo, pois estão relacionados à sua história constitucional, ou seja, quais foram as condições básicas do seu desenvolvimento bio, sócio, psicoemocional. É claro que eu poderia falar sobre fatores de risco e proteção de maneira genérica, isto é, aqueles que, independente do contexto socioemocional no qual o indivíduo se desenvolveu, exercerão uma influência de maneira positiva ou negativa para o uso de drogas e também para essa possibilidade do uso progredir para uma dependência propriamente dita. Por exemplo, o uso, mesmo que experimental, de crack, e mesmo que seja feito por uma pessoa que teve um desenvolvimento socioemocional nas suas condições favoráveis e saudáveis, ele é por si só um fator de risco para a dependência de crack. Isso acontece devido às características específicas psicofarmacológicas de atuação dessa droga no cérebro. Então, podemos sim falar em fatores de risco para todos, mas a grande questão, quando falamos de tratamento, são exatamente os fatores que estão na base do desenvolvimento desse indivíduo, pois são eles que vão criar as condições menos favoráveis, mais ou menos favoráveis, e que vai predispor esse indivíduo ao desenvolvimento de uma dependência química. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. Antes de entrar nessa questão propriamente dita, a gente precisa definir o conceito de fator de risco e de proteção, ou seja, o que se entende quando falamos de risco e quando falamos de proteção, né? Pois eles têm características, vamos dizer assim, um pouco diferentes, dependendo como é que fala? Da perspectiva com a qual a gente vai abordar esse conceito. Por exemplo, se a gente falar de risco numa vertente mais filosófica, o risco ele é entendido como algo que é inerente à vida, né? Então, se estamos vivos, se nos movimentamos e se cabe a nós, né? Se há a nós a possibilidade de escolha, se temos possibilidades de escolha, então nós estamos correndo risco, né? É claro que a gente vive a nossa vida tentando se abstrair dessa questão do risco inerente à nossa existência, né? Então eu posso acordar, tropeçar, cair, bater a cabeça, ter um trauma de maior ou menor gravidade, eu posso sair à rua, ser assaltada, sofrer um acidente, posso bater o carro, podem bater no meu carro, enfim, né? Nós estamos, segundo a segundo, correndo uma série de riscos, mas é claro que a gente não fica focado nessa questão, pensando apenas neste problema, né? Nesta condição vulnerável da nossa vida, né? E, no entanto, né, ela está presente a todo momento. Né? E mesmo quando a gente fala em relação às escolhas, né?
mesmo que eu faça toda uma ponderação, mesmo que eu avalie todas os prós e contras envolvidos numa decisão que eu venha a tomar, ela sempre inclui uma parcela que foge ao meu controle. Então, eu tento minimizar riscos, mas eu não consigo eliminar os riscos inerentes à nossa existência e à nossa condição de estar vivo. Então, filosoficamente falando, o risco é tudo aquilo que ameaça a nossa existência. E, de alguma maneira, eu não consigo eliminar essa condição da minha vida. Estar vivo é igual a estar correndo risco, minuto a minuto, segundo a segundo, a todo momento, a cada escolha, a cada esquina. Né? Por outro lado, se eu olhar dentro de uma perspectiva mais da saúde, da epidemiologia, risco vai ser entendido como algo que pode agravar o acometimento de doenças ou o próprio agravo das doenças numa pessoa ou numa coletividade. Então, em termos epidemiológicos, na perspectiva epidemiológica, risco é tudo aquilo que pode produzir um efeito adverso e que venha a se configurar num potencial de adoecimento ou de agravo de adoecimento, né, de um indivíduo ou de uma coletividade. Agora, quando a gente vai para uma perspectiva do desenvolvimento, nós estamos falando sobre todas as condições inerentes à vida, ela contempla ali essa questão filosófica, mas também vocês vão ver que contempla essa questão epidemiológica, porque na base, o que essas duas perspectivas estão trazendo é que riscos são todas as variáveis que podem resultar que podem levar a resultados negativos para a saúde, o bem-estar ou o nosso desempenho social. Então, quer dizer, essa condição de risco que é inerente à vida, ela pode trazer em maior ou menor intensidade ocorrências de resultados negativos, tanto à saúde física, psicológica desse indivíduo, como também as suas condições de existência como um ser social, vamos dizer assim. E nessa perspectiva do desenvolvimento, a gente também pode considerar que o risco ele traz ali características tanto do campo da individualidade, ou seja, do indivíduo, como do seu meio microsocial, né? No meio microsocial onde esse indivíduo está inserido, como também diz respeito ali ao campo da macrosocial, né? Que diz respeito a condições estruturais da sociedade, né? Então, nesse sentido, a gente pode falar que os fatores de risco estão relacionados tanto a questões individuais, como microsocial, como macrosocial, certo? E são esses fatores que nos interessam especificamente, né? Quando a gente está pensando ali na questão da dependência química, é a gente poder olhar para esses fatores do campo individual, familiar e escolar, que seria esse meio microsocial e também o envolvimento grupal. Também estamos falando, também devemos olhar para essa questão mais macrosocial, que tem a ver ali com a comunidade de convívio, a cultura daquele momento histórico no qual o indivíduo está inserido, e também as questões da mídia, né, aos componentes midiáticos, como que como que o uso de drogas é veiculado nos meios de comunicação. Então, são todas essas esferas que vão compor ali os fatores de risco ou de proteção para o indivíduo. Então, a gente entrando especificamente agora em cada um desses campos, né? Quando a gente está falando ali dos fatores individuais, nós estamos considerando aspectos da genética daquele indivíduo, da sua hereditariedade, né? Dessa composição biológica
que é muito específica, né? Que é muito particular. Estamos falando também ali do temperamento. Então, quer dizer, qual é o temperamento dessa pessoa? É uma pessoa mais calma, mais irritadiça, é uma pessoa mais ansiosa, ela é uma pessoa mais reflexiva, mais introvertida, mais extrovertida, mais social, enfim, todas essas questões que diz respeito, vamos dizer assim, a traços da personalidade desse indivíduo, que também é muito característico de cada pessoa, né? Ahn, e aí, vocês podem nesse momento perguntar, mas por quê? O mais ansioso, ele tem mais propensão? Claro que há alguns traços que trazem maiores propensões, maior propensão a buscar, né, no uso de drogas, algum tipo de compensação. Mas como vocês vão ver no decorrer aqui desse vídeo, esses fatores, eles não são analisados isoladamente. Então, esse indivíduo, ele pode ter um temperamento mais ansioso, mas ele ter um estilo de vida e estar inserido num meio microsocial ou também macrosocial que lhe fornece instrumentos para fazer uma autorregulação ou como válvula de escape, né? Então, ou seja, né, eles vão ali ser o meio que vai mediar esse traço de personalidade que seria um fator de risco para o uso de drogas, mas que, no entanto, encontra nessas outras esferas meios de equilíbrio, vamos dizer assim. Né? Então, também dentro desse universo individual, nós estamos falando ali se é um indivíduo que tem desenvolvido habilidades sociais e interpessoais. De alguma maneira, todos nós temos algum nível de desenvolvimento de habilidades sociais e interpessoais. A questão é como isso se operacionaliza naquele indivíduo, né? Quais são as habilidades que ele tem, como que elas foram desenvolvidas e e também se há, né, o desenvolvimento e o bom aproveitamento dessas habilidades naquele indivíduo. Também estamos falando se houve no decorrer do seu desenvolvimento, desde da sua gestação, algum tipo de problema de ordem física, né, orgânica ou emocional, se é um indivíduo que apresenta algum tipo de morbidade mental ou psiquiátrica atualmente, se é um indivíduo que conta com recursos internos para fazer uma autorregulação emocional, que tem a ver ali com o temperamento, né? Então ele pode ser mais ansioso, mas ele tem dispositivos desenvolvidos internamente para fazer uma autorregulação dessa ansiedade, ou ele, ao contrário, é tomado, né, por esse traço da sua personalidade de tal maneira que ele tem uma interferência negativa, inclusive nos outros processos, né? Da sua vida e da sua rotina. Então, quando a gente está falando ali do individual, nós estamos pensando nessas características que compõem ali aquele indivíduo, tanto da sua esfera biológica, como da sua esfera emocional e também de personalidade. Também na questão microsocial, né? Quando a gente está falando então do seu meio microsocial, o primeiro meio microsocial aonde nós somos inseridos é o nosso ambiente familiar, né? Então, os primeiros contatos sociais que nós temos é dentro da nossa família, especificamente com pai e mãe, né? Que são as primeiras figuras sociais que se colocam na atmosfera do indivíduo. Então, quando a gente pensa em fatores de risco relacionados ao meio microsocial desse indivíduo, nós estamos pensando na questão dos vínculos entre pais e filhos, entre mãe e filho, entre pai e filho, né? Ou seja, houve um investimento por parte dos pais no vínculo com os seus filhos ou a ausência, né, desse investimento, né? E mesmo havendo investimento, esse investimento ocorre de maneira qualitativamente
favorável, né? Então, é um investimento de qualidade ou é um investimento que está presente, mas ele é danoso, por exemplo. Então, o fator de risco não está só relacionado à ausência do investimento nos vínculos, mas também na qualidade desses vínculos, como que são estabelecidos esses vínculos entre pais e filhos, desde a gestação, eu diria, né? Porque esse bebê chega num ambiente onde já houve e já há expectativas sobre essa gravidez, que já ocorreu sentimentos em relação a essa ocorreram sentimentos em relação a essa gravidez, e a sua chegada já acontece numa atmosfera, né, dos vínculos entre os cônjuges, ou não, né, ou se são pais separados, e como que se dá essa relação, enfim, é bem abrangente quando a gente está falando da questão desse meio microsocial do indivíduo. Né? Também estamos falando ali de estágios muito primordiais, muito primitivos, que é o envolvimento materno com essa criança, né? Como se deu o envolvimento da mãe com esse bebê. Então, foi um envolvimento suficiente? Foi um envolvimento insuficiente? Sendo insuficiente, foi por questões ambientais, socioculturais amplas? Foi, foi por questões da mãe em relação a esse bebê? Então, quer dizer, houve ali um cuidado suficientemente bom no sentido de prover essa criança as condições mínimas e básicas necessárias para sua maturação, para o seu desenvolvimento, e a partir do momento que o pai é inserido nesse contexto da interação mãe-bebê, né, como um terceiro elemento, como um terceiro indivíduo que chega, ampliando a partir daí, ou na verdade não é nem ampliando, mas inaugurando a partir dali as relações sociais propriamente ditas, né? Porque enquanto é mãe e bebê, é uma coisa muito simbiótica, né? Não há, vamos dizer assim, como considerar aquilo como uma relação social, porque está tudo muito ainda fusionado, né? Em fusão. Agora, quando o pai entra em cena, começa a ser reconhecido como um terceiro elemento e ele entra nessa relação, triangulando essa relação, então, neste momento que se inaugura também o espaço social, né? E então, como se deu isso? A partir do momento da entrada desse pai, inaugurando, né, esse espaço social, como se operacionalizou, por exemplo, as práticas disciplinares, né? Elas eram práticas consistentes ou inconsistentes? Eram práticas coercitivas ou colaborativas? Havia um excesso de permissividade nessas relações ou o estabelecimento ali de limites? Havia vamos dizer assim, espaço para diálogo, para que essa criança, né, já criança, pudesse se colocar e fosse respeitado as suas opiniões, ou como eu disse, eram práticas disciplinares coercitivas, onde havia apenas a necessidade do obedecimento, né? Foi transmitido valores, normas. Quando a gente está falando dos limites, nós estamos falando em termos do ensino de valores morais, éticos, que permeiam as relações, ou havia uma superproteção aonde inibiu ali que fossem aplicadas, né, disciplinas e práticas disciplinares educativas, né? Por outro lado, essa educação, ela foi uma educação autoritária ou uma educação com autoridade, que é diferente, né? Então, quando a gente está falando também dessas práticas disciplinares, de práticas educativas dentro do contexto familiar, não estamos ainda na escola, não fomos ainda para o macro social, estamos ainda no micro social. Então, essa educação, quando a gente fala disso, a gente está falando de alguns estilos parentais que eles exercem uma influência muito importante
bastante em termos de fator de risco ou de proteção para o uso de drogas e sua possibilidade de desdobramento numa dependência, né? Porque quando a gente fala de uma educação autoritária, nós estamos falando de um estilo parental onde não há espaço para esse outro existir, né? Para que esse outro possa se constituir como um ser pensante, desejante e que tenha respeitado ali as suas individualidades, né? Mas um espaço aonde há pouca afetividade nas relações. Então, uma educação autoritária, ela geralmente está associada a pouca afetividade nas relações. O que é diferente de um estilo parental com autoridade, porque o estilo parental com autoridade é aquele estilo parental onde a educação acontece, ela tem um pulso firme, vamos dizer assim, elas são práticas consistentes, há limites, mas são relações onde há muita afetividade entre pais e filhos, onde há zelo pelo outro e pelo espaço do outro, né? Já na educação com autoritária, há pouco zelo ou nenhum zelo, há pouca afetividade ou nenhuma afetividade. Né? O que vigora ali é muito um rigor muito grande e onde não há trocas afetivas efetivas. Né? Já um estilo parental com autoridade é um estilo que sim, que zela sim pela questão da disciplina, das regras, dos limites, mas são relações onde tem bastante afetividade, né, entre pais e filhos. E também nisso diz respeito à questão do monitoramento, né? Então, aonde há pouca afetividade, ou onde há muita autoritarismo, pode haver também um monitoramento parental muito rígido, né? Por outro lado, práticas, estilos parentais mais permissivos também são aqueles onde há muita afetividade e pouca disciplina e pouca transmissão de normas, de regras, de valores morais e éticos que permeiam as relações interpessoais, né? E com isso também pode haver pouco monitoramento. Esse monitoramento parental dos pais com os filhos pode ser deficiente. Isso também se configura num fator de risco, né? Então vejam que quando a gente fala microsocial, a gente está falando de nuances. Né? Então veja como vai se tornando muito específico de cada família, muito específico para cada indivíduo. Por isso que não dá para falar de fatores de risco e proteção em termos só genéricos, mas que a gente possa fazer essa avaliação dentro das especificidades daquele indivíduo. Né? A outra questão, ainda envolvendo o contexto familiar e microsocial, é a questão da aprovação do uso de drogas por parte dos pais. Então, quer dizer, será que dentro daquele ambiente o uso de drogas é aceito? Ou até mais que isso, é feito pelos pais? Então, são pais que fazem uso de drogas? Não estou falando só de ilícitas, drogas lícitas, inclusive drogas prescritas. Também não estou falando só de álcool e tabaco, né, que são as drogas lícitas de abuso, mas também drogas relacionadas a medicamentos. Então, quer dizer, pode ser que seja uma família onde não há uso de álcool e tabaco, mas uma família que mostra muito, de uma forma muito como é que falo, corriqueira, o uso de medicamentos e de forma discriminada. Né? Então podem ser pais que fazem uso de medicações de uso controlado, mas de uma forma indiscriminada. Então você está criando ali um ambiente onde você está, mesmo que inconscientemente, né, mostrando o quanto que o abuso de psicoativos circula naquele meio de uma forma tranquila, né, que há aprovação para esse uso ou não. São claras as regras, as opiniões, os conceitos daquela família em relação ao uso de álcool e outras drogas lícitas, ilícitas, prescritas ou não. Né? Uma outra questão importante dentro do contexto familiar é a questão dos conflitos familiares.
Assim como o risco, filosoficamente falando, é inerente à vida, os conflitos são inerentes a qualquer e toda relação entre humanos. Isso não é diferente no contexto familiar. Então, aonde existe um indivíduo, já há conflito. Imagina onde existem dois indivíduos conflituosos se relacionando. Então, obviamente que os conflitos familiares são corriqueiros e eles por si só não são fatores de risco, obviamente, dependendo da natureza e da gravidade desses conflitos. Mas o principal a ser observado é essa criança, esse meio microsocial onde ocorreu o desenvolvimento deste indivíduo, ocorriam conflitos familiares sem um desfecho de negociação? Porque a questão maior aqui é se, ao vivenciar o conflito, se também houve a vivência da tentativa, pelo menos da tentativa, de negociação, ou seja, de entendimento. Então, o conflito existe, mas ele também presenciou a mobilização desses indivíduos que compõem o seu espaço microsocial, no sentido de fazer acordos, no sentido de tentar fazer uma negociação para que se sanassem os conflitos. Isso também vai fazer toda a diferença para considerar o conflito como a experiência e a vivência de conflitos familiares como fator de risco ou um fator de proteção. Então, um ponto que eu não falei que preciso destacar aqui é que os fatores de risco e proteção não são de naturezas distintas, né? Isso é risco, isso é proteção. O mesmo fator pode ser risco ou pode ser proteção. Então, dependendo de como ele se operacionalizou naquele indivíduo. Então, a ansiedade, por exemplo, pensando num fator individual, ela por si só é um fator de risco? Depende. Ele tem instrumentos de escoamento, de autorregulação, ele tem, vamos dizer assim, condições de manejo dessa ansiedade. Essa ansiedade domina toda a cena? Não domina? Ah, então, às vezes, até por ele ter outras condições micro sociais, macrosociais ou mesmo de caráter individual, né, intrapessoal, de manejo dessa ansiedade, eu estou falando de uma pessoa de resiliência. Eu estou falando de uma pessoa que tem, apesar da ansiedade, também tem ali um perfil resiliente. E a resiliência é um fator de proteção. Então ele é ansioso, mas ele conta com um aporte intra e extra psíquico que o sustenta. Então, aquilo que poderia ser risco, na verdade, se torna proteção. Por outro lado, ele é uma pessoa ansiosa, ele é uma pessoa mais irritadiça, por exemplo, e também vive num ambiente caótico, onde a família é desestruturada, não há suporte extrapsíquico, que deram condições, inclusive, dele desenvolver recursos intrapsíquicos, e dentro de uma sociedade que clama pelo bem-estar, pela felicidade, bom, então estamos falando, obviamente, de uma irritabilidade ou de uma ansiedade que vai funcionar como um fator de risco para aquele indivíduo, né? Então, como eu vou ainda concluir esse raciocínio um pouco mais à frente, mas o que já antecipando, os fatores de risco, eles são risco a partir do momento também de que eles se interrelacionam, se fazem um intercâmbio entre si. E é como eles se aglutinam que vai ser considerado como risco ou como proteção. Então, eles não são considerados isoladamente, de maneira estanque, né? Separadamente. Na verdade, é como eles estão se associando com outros fatores individuais e como esses fatores individuais se relacionam entre si e também com o seu meio microsocial e com o seu ambiente macrosocial. Então, é esse jogo, né? É esse intercâmbio entre os fatores que deve ser analisado pelo profissional de saúde, né? Então, voltando aqui para a questão das relações familiares, né? Então, as relações familiares saudáveis, desde da gravidez, elas vão servir de um fator de proteção que pode ser considerado ali para toda a vida, principalmente quando ele estiver na fase da adolescência, que é o momento mais crítico, é,
do nosso desenvolvimento. Há alguns momentos críticos e o momento da adolescência é um momento crítico por questões biológicas, por questões psíquicas e emocionais envolvidas nesse processo, porque é um processo de passagem muito importante dentro do desenvolvimento do ser humano como um todo, né? Então, essas relações, a maneira como essas relações se configuram, essas relações familiares se configuram, por exemplo, elas vão ser determinantes para essa fase da adolescência, onde o envolvimento grupal passa a ganhar destaque, né? Passa a ganhar, a ser sentido como uma necessidade, né? Então, começam aí a surgir outro aspecto desse meio microsocial, né, dos fatores de risco, que é quando esse indivíduo atinge a adolescência e como se dá essa relação com os seus pares, né? Quais são os modelos de comportamento que esse indivíduo toma para si, que está muito relacionado àquilo que ele aprendeu dentro de casa. Então, se nesse meio que ele circula, são indivíduos que demonstram algum tipo de tolerância, aprovação, ou até mesmo se consomem drogas ou não, isso também vai ter um peso muito importante. Ah, então, quer dizer, quais são os hábitos que são compartilhados dentro desse meio? E aqui vale um parênteses muito importante, porque a família, principalmente de adolescentes, quando traz o adolescente que está fazendo uso de drogas para o tratamento, ela tende a colocar um peso muito importante, a dar um peso muito grande à questão do envolvimento grupal, né? Então, eles superestimam essa questão da relação do filho com os seus pares, né? Por outro lado, isso esconde uma uma subestimação da força que as relações familiares exerceram muito antes desse indivíduo estar agora se abrindo para mar aberto, né? Tá entrando em mar aberto, né? Porque é como se na adolescência esse indivíduo começa a sair da costa e começar a navegar para mar aberto, né? Mas para navegar em mar aberto, antes muita água rolou embaixo da ponte e o peso, inclusive, que esse adolescente vai dar ao envolvimento com o grupo também está relacionado a tudo que foi construído até aqui e que diz respeito à sua relação primária, ou seja, sua fase infantil de bebê e também a sua primeira infância e as relações e como se deram as relações nesse ambiente familiar, né? Então, as relações intrafamiliares, ela tem um peso tão importante que elas vão ser determinantes, inclusive, sobre como vai se dar essa relação extrafamiliar, ou seja, quando essa criança atingir a fase da adolescência e começar a ter um envolvimento grupal, né? Um envolvimento com pares, né? E esse é um ponto crítico, porque como mostrar para a família que, inclusive, aquilo que ela tá se queixando em relação ao peso que o indivíduo está dando para os seus pares e a influência que ele possa estar sofrendo deste ambiente grupal, ela tem um determinante, ela está relacionada, vamos dizer assim, a, a, a a vínculos enfraquecidos dentro do ambiente familiar, né? Então é como se o envolvimento grupal, a força do envolvimento grupal, ela está diametralmente, né, relacionada à fraqueza ou à força, né, das relações intrafamiliares. Então, quanto mais fracos os vínculos familiares, mais forte será os vínculos com os seus pares, porque aquilo que eu não encontro na família, eu posso agora encontrar num outro contexto, nesse contexto que começa aqui, que eu estou chamando de mar aberto, que começa a ser um contexto social um pouco mais amplo, né? Então, isso é muito importante de ser observado e, inclusive, trabalhado com a família, né? A partir daí também é o momento do ingresso na escola, e a escola passa a ser um ambiente ainda semi-microsocial, porque ela também faz uma interface com esse ambiente macrosocial de peso importante, porque a escola ele é um espaço
primordial dos encontros e das interações entre os jovens, é onde tudo acontece, onde tudo é partilhado. Então, não só em termos do aspecto educacional mesmo, se é uma escola que motiva o aluno ao estudo, que traz elementos para tornar esse momento um momento de prazer e não só de obrigação, mas também é onde transita todas as subculturas, né? Ou seja, as microculturas, né? Que circulam ali todas as culturas familiares e elas começam a fazer intersecções também, né? Então, mas também relacionado ali à questão do estudo, né, propriamente dito, da educação propriamente dita, como é estimulado? Porque a escola, ela não é e não deve ser encarada como um espaço de transmissão de conhecimento, mas sim um espaço onde se cria o prazer pelo conhecimento, né? Onde ele aprende a aprender. Ele veja, o adolescente ele já é um ser humano ávido por descobertas, por coisas novas. Ele já tem isso, típico da fase. Então a escola ela deve ser uma fomentadora disso, oferecendo bons instrumentos para que isso que já é inato, que já está inato no desenvolvimento dele, né, do adolescente, possa encontrar na escola um ambiente de canalização dessa busca e que ela ocorra de maneira prazerosa, porque concorrência de prazeres é o que mais existe. Né? Então, quer dizer, tem gente que tem prazer no estudo, que tem prazer em fazer uma leitura, em conhecer algo novo, em estudar algo novo, mas isso também está muito relacionado, tem algo que é inato, mas também está muito relacionado a como que isso foi incentivado, primeiramente no contexto familiar e segundamente nesse espaço escolar, né? Então, quer dizer, veja como os fatores, de novo, né, eles vão se intercambiando, né? Vão fazendo intersecções muito importantes, porque o baixo aproveitamento e a falta de compromisso do aluno com os seus estudos não pode estar na conta apenas do aluno, mas será que ele é motivado? Ele é estimulado? Veja, é alguém que está numa fase bastante crítica, a mente dele está disparando para tudo quanto é lado. Né, tá fazendo inúmeras conexões. Agora, se é um ambiente que também não estimula, não é atrativo nesse sentido do compromisso com essa coisa do prazer pelo conhecimento, ele vai buscar, ele vai se antenar, ele vai se ligar a outras coisas, né? Claro que não é só papel da escola, mas o papel da escola é muito importante. É ali onde tudo está acontecendo. Ela é um ambiente onde ela pode exercitar ali esse interesse no indivíduo e investir na sua realização pessoal, investir no seu crescimento, na sua busca de conhecimento, no seu desenvolvimento pessoal, né? Buscando aí aproveitando aí essa busca por novidades que os adolescentes já apresentam, né? Então, esse ambiente também tem ali um papel importante em termos de fomentar riscos já presentes de caráter individual ou familiar, né? O ambiente escolar ele pode fomentar riscos de caráter individual ou familiar que já existem. Né? Também essa comunidade de convívio onde esse indivíduo está inserido, né? Então, quer dizer, de repente são indivíduos de uma classe social muito desfavorecida, aonde a oferta de droga, o excesso de oferta de drogas é presente, porque o tráfico ocorre ali do lado da casa dele. Então, esse excesso de oferta, ele também naturaliza o acesso à droga, né? E com isso o uso de drogas, né? Então, quer dizer, essa desorganização social, aonde, se a gente pensar na sociedade brasileira, né, no contexto brasileiro, onde há um grande número de pessoas vivendo em periferias, em condições de subsistência e de descaso. Então, isso é um fator de risco por si só, porque são pessoas que estão muito mais expostas a esses outros tipos de risco, porque essa falta de uma estrutura social que dê as condições básicas
para as famílias, vai gerar nessas famílias também uma dificuldade para proporcionar um espaço microsocial saudável para o desenvolvimento daquele bebê. Então você percebe, é um efeito em cadeia, né? É um efeito dominó, onde o macro influencia o micro, que alimenta o macro e assim sucessivamente, né? Então, no ambiente onde estão sendo formados novos indivíduos, tem ali a participação crucial desse ambiente macro social, se ele está dando ou não essas condições, né? Então, quer dizer, a evasão escolar. Então, se eu vivo num ambiente onde não são incentivadas, né, as crianças a irem para a escola, a mãe não foi, que automaticamente não incentiva o filho, enfim, vai gerando esse efeito em cascatas, né? E fora do que, são ambientes também onde acidentes, homicídios, suicídios acontecem de uma forma também muito mais frequente, o que expõe esse novo indivíduo, né, a fatores de risco relacionados a esse ambiente já macrosocial que interfere no seu desenvolvimento individual de uma forma saudável, né? Então, quer dizer, você veja como o macro como é que fala? Intercepta ali, né, muitas vezes o desenvolvimento de uma forma extremamente negativa, né, a produzir efeitos negativos para aquilo que a gente falou lá atrás em termos de epidemiologia, que é essas condições de um desenvolvimento saudável, né, tanto em termos biológicos como em termos do seu bem-estar físico e do seu bem-estar psíquico e emocional e também de desempenho social, né, quais são as condições. Dentro desse ambiente macro, a gente também dá destaque ali aos meios de comunicação, porque eles têm uma participação muito importante na questão da propagação, né, de uma imagem favorável associada a drogas lícitas ou ilícitas, né? Ilícitas menos, obviamente, mas ainda assim, né, a gente encontra ali em produções cinematográficas, né, às vezes a abordagem sobre o uso de drogas ilícitas associada a um universo de prazer, né? Sem dar ressalva para os efeitos deletérios, né, que tanto drogas lícitas como drogas ilícitas acarretam para o indivíduo, para a família e também para a sociedade como um todo, né? Então, por exemplo, a associação do álcool e de tabaco à imagem de artistas, a propagandas glamourosas de sociabilidade, ao universo da paquera, né? Então, se a gente pensa ali nas propagandas de cerveja, por exemplo, elas estão direcionadas aos adolescentes, que é o público mais vulnerável, e aqueles que são mais ávidos pela necessidade, né, por estarem necessitados desse pertencimento a uma coletividade, a um grupo. E de repente a propaganda de álcool mostra exatamente isso, né? Então, um universo onde há um grupo que compartilha de felicidades, de momentos de prazer, estão num show, estão numa balada, há paquera, há um envolvimento ali, né, afetivo entre os pares e permeados todos articulado pelo consumo da cerveja X, enfim, pelo consumo do álcool. Então, o álcool é o articulador, né? Então, o álcool na propaganda é entendido ali, né? Passada a imagem como ele sendo o articulador de toda aquela atmosfera de prazer, de felicidade e de alegria. É claro que esse é o papel do marketing, né? Fazer o marketing de uma substância tentando tirar o peso negativo que aquilo pode trazer para a vida, né? Tanto que nas faculdades de marketing há disciplinas de psicologia exatamente para que esses profissionais do marketing saibam usar os gatilhos mentais para acionar, né, no indivíduo o desejo por aquilo, minimizando ali os riscos associados, por exemplo, ao consumo de álcool e tabaco, quando na época, por exemplo, o tabaco estava associado e era patrocinador de corridas de automobilismo, né? Então, quer dizer, você está vendo lá uma corrida
uma corrida de Fórmula 1 e tá lá estampado Marlboro, Camel, né, propagandas do tabaco. Obviamente que isso é uma mensagem subliminar, né? Então eu tô vendo algo que está relacionado à saúde, né? Porque o esporte está relacionado, ele incrementa, né, elementos de saúde e se tá lá passando a imagem do Marlboro, logo eu passo a desassociar isso de um contexto deletério e começo a naturalizar ou minimizar, né, os efeitos negativos que aquilo tem e aquilo passa a ser mais aceito dentro do contexto. Esse é o trabalho do meio de comunicação, né? É, então, tornar a coisa mais aceitável dentro do contexto. E ele faz parte desse macro social que, ao mesmo tempo que ele dita determinadas regras, ele também retrata a cultura que está vigente. Então, se o álcool circula nas propagandas ou até mesmo nas produções, né, cinematográficas e televisivas, ele está, na verdade, de alguma maneira, não só tentando criar uma cultura, mas ele também está retratando essa cultura, né? Então, uma coisa alimenta a outra, né? A cultura alimenta a maneira como os meios de comunicação se expressam, mas a maneira como os meios de comunicação se expressam também retroalimenta essa cultura vigente, né? De retratar, por exemplo, álcool e tabaco como mediadores de fama e sucesso, né? E isso é para pegar os adolescentes, que são, obviamente, o público mais frágil, principalmente se não tiveram no ambiente escolar o desenvolvimento desse raciocínio crítico. Né? Então veja como o fator de risco propaganda só vai ser um fator de risco se tiver associado à carência de um sistema educacional que formam indivíduos críticos, com pensamentos críticos. Então, e isso também tem a ver com aquele ambiente lá atrás, familiar, onde aquela educação foi permissiva ou autoritária, ou não, né? Foi com autoridade, onde apesar do vínculo afetivo, foi proporcionado ali, né, devido ao vínculo afetivo, foi proporcionado ali um espaço da pessoa se colocar e havia trocas, né? Então veja como esse raciocínio crítico ele é formado desde o contexto familiar, muito antes desse indivíduo chegar ao universo escolar e acadêmico, né? Para que ele possa ser capaz exatamente de não ser uma presa fácil desses meios de comunicação que estão ali para fazer venda, para vender seja uma ideia, seja um conceito, seja um produto, seja um serviço, né? Então, eles não teriam tanta persuasão, né? Esses meios de comunicação não teria tanta persuasão se não fosse a influência dos outros fatores de risco daquele indivíduo, né? Então, para concluir esse vídeo, falando dos fatores de risco, o que eu quero deixar claro é que os fatores de risco, eles não podem, não devem e não são encarados e pensados de forma isolada, independente, fragmentada. Na verdade, quando a gente fala de fatores de risco para uso de álcool e drogas e sua possibilidade de desenvolvimento numa dependência química, nós estamos falando, na verdade, da intersecção entre fatores individuais, microsociais e macrosociais, que em cada indivíduo vai se configurar de uma maneira muito específica. Né? Então, só para dar um exemplo, a maior carga genética, vamos supor que eu tenho uma hereditariedade muito grande, que eu trago uma carga genética muito grande para desenvolver dependência de álcool. Mas se eu vivesse hipoteticamente falando e fantasiosamente falando, numa sociedade onde o álcool não existisse, eu nunca desenvolveria problemas com álcool. Né? Então, veja, o fator individual não teria poder nenhum se não tivesse todo um contexto facilitador de presença desse consumo. Né? Então, é por isso que a gente tem que entender os fatores e olhar os fatores de uma maneira não fragmentada, ao contrário, de uma forma intercambiada, né? Eles fazem intersecções, eles fazem ali um
um aglomerado, né, que vai constituir maior ou menor risco para determinado indivíduo de acordo com essas nuances, né, na sua constituição, que envolve tudo isso que falamos até agora, então. Né? Então, a gente precisa ter, o profissional da saúde precisa ter um olhar sistêmico. Né? O importante aqui é que o profissional da saúde tenha um olhar sistêmico para que ele possa estabelecer práticas e também orientações, práticas terapêuticas, práticas preventivas e também orientações a familiares, ao próprio usuário e também à mídia mais ampla, né, que possam ser práticas e orientações efetivas. Precisa ter esse olhar sistêmico, né? Por isso que os profissionais da saúde, eles são vamos dizer assim, protagonistas, né? Eu diria que nós que trabalhamos na área da saúde, não importa a área da saúde, nós somos agentes de saúde. Agentes é aquele que leva a saúde, leva condições de saúde, que amplia as condições favoráveis para o bom desenvolvimento, né? Nós não vamos eliminar as drogas da sociedade, nem o álcool da sociedade, né? Desde que o mundo é mundo, desde a época das cavernas, todas as sociedades tiveram e fizeram uso de psicoativos. Sempre existiu e sempre existirá. É uma utopia, na verdade é mais do que uma utopia, é uma fantasia considerar uma sociedade sem drogas, sem álcool e drogas. Né? Porque todas as configurações sociais, das mais primitivas às mais avançadas, sempre tiveram, né, sempre foram permeadas pelo uso de psicoativos. A questão é como ele vai se tornando um articulador cultural. Aí se torna algo que pode ser risco e problemático, né? Então, como que essa sociedade, neste momento histórico, nesta hora do Brasil, faz uso desse discurso ou faz uso da droga dentro do discurso, oferecendo muitas vezes ela dentro do discurso como sendo algo para como é que fala? Para ser um operador, né? Dos indivíduos nas suas dificuldades individuais, né? Então, na verdade, não é a droga em si, mas como ela está inserida nesse discurso cultural que é problemático, né? Então, fechando, então, o profissional da saúde precisa ter um olhar sistêmico, entender os fatores de risco nos seus aspectos individuais, microsociais e macrosociais, num jogo entre si, para que ele consiga ver de que forma que eles se interrelacionam e se tornam, então, de maior ou menor probabilidade de risco à saúde ou de desenvolvimento de dependência ou na manutenção da dependência química já estabelecida daquele indivíduo. Certo? Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tem bastante coisas que foram ditas aqui nesse vídeo que dá para a gente destrinchar e eu vou pensar aqui em como trazer alguns elementos para a gente ir ampliando um pouco mais esse debate, esse discurso, esse diálogo sobre os riscos envolvidos na questão do uso de drogas e de dependência química. Tá certo? Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!